Pois é, meu amigo, o governo Lula vem enfrentando um verdadeiro terremoto. Cada dia que passa, a oposição ganha de presente alguma matéria para tripudiar em cima do governo Lula. E agora, vamos dizer assim que é algo que a gente já até esperava, né? Afinal, a República voltou à normalidade e a gente sabe que esse tipo de coisa acontece. E acontece muito no Brasil. Pois é. Matéria da Folha de São Paulo, tá? Olha só, a Folha de São Paulo, quem te viu, quem te vê, batendo no governo Lula. A Polícia Federal indicia o Juscelino Filho. O Juscelino Filho é ministro do Lula, tá? Ministro das Comunicações, sob suspeita de corrupção e organização criminosa. Pois é. A Polícia Federal concluiu que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil, integra uma organização criminosa e cometeu o crime de corrupção passiva relacionado a desvios de recursos de obras de pavimentação custeadas com o dinheiro público da Codevasp. Essa Codevasp já está sendo alvo de críticas, de denúncias há muito tempo. Nos primeiros meses, nos primeiros dias do governo Lula, o Lula disse que não aceitaria a corrupção no governo. E aí, a hora que todo mundo parou de rir da piada do Lula, o Lula falou ainda que se ele descobrisse que tinha alguém, ligado a alguma coisa errada, ele derrubaria quem quer que fosse. Pois é. Aí começaram umas denúncias sobre o Juscelino Filho. E o Juscelino ainda é ministro até hoje, né? Já passou 1 ano e meio de governo Lula, então quer dizer que foi só uma piada mesmo, né? Uma piada de mau gosto, né? Mas a grande verdade é que agora a Polícia Federal teve de indiciar e há uma pressão muito grande agora pela queda do ministro do Lula. E sabe, quando se fala em corrupção no governo Lula, traz uma lembrança assim um tanto quanto maléfica, né, do que já aconteceu no Brasil. E aí é mais ou menos o seguinte: você já foi casada e o seu marido te batia. E agora você resolveu dar uma outra chance para esse seu marido. E você começa a perceber que ele já está começando a te dar os empurrões de novo. Pois é inevitável que a sociedade brasileira ligue esse caso de suposta corrupção ao que já aconteceu no passado. E aí é óbvio que a oposição vai tripudiar em cima disso e vai saber fazer, uma pesada oposição, uma pesada crítica aqui. E é lógico que isso vai impactar muito, inclusive, durante o período eleitoral, vai impactar muito a imagem do Lula, enfim, né? Mas enfim, vai impactar tudo isso. Só que a oposição tem que tomar cuidado, e você também tem que tomar cuidado. Depois dessa denúncia, eu vi um monte de deputados, por exemplo, essa publicação aqui é de uma deputada federal, a deputada federal Bia Kicis, tá? E aí vocês têm que tomar cuidado com esse tipo de informação, tá ok? Essa matéria aqui é do G1, mas presta atenção o porquê que eu vou te falar para tomar muito cuidado, tá? A Justiça Federal de Uruguaiana recebe inquérito por estelionato contra Paulo Pimenta. O Supremo negou recurso ao deputado que buscava manter o processo em Brasília. Ele é investigado por suposto calote de 12 milhões na venda de arroz em São Borja. Pimentel disse ao G1 que espera que o processo seja arquivado. Isso aqui não é fake news, mas traz uma certa desinformação aqui, tá? Tá fora do contexto. E aí você tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque a Bia Kicis é deputada federal. Ela tem imunidade parlamentar. Você aí que está publicando nas redes sociais, repostando, eu que estou aqui falando disso, nós não temos essa imunidade, não. E aí, se a gente cai na brincadeira de fazer uma divulgação dessa no contexto atual, a gente acaba se lascando. Por que eu estou falando? Isso aqui não é fake news, aconteceu, mas não foi agora. Então, aqui na publicação, tenta-se induzir que está ligado ao escândalo do arroz agora, que tem um processo contra o deputado Paulo Pimenta, à época deputado, agora
ministro do Lula, mas não é assim, tá? Essa matéria é antiga, essa matéria é de 2019. É a mesma matéria. Justiça Federal de Uruguaiana recebe inquérito por estelionato contra Paulo Pimenta, mas essa matéria é de 2019, tá? De 5 anos atrás. Então, no contexto que foi publicado, sem especificar a data, às vezes você entra numa discussão, faz uma publicação falando que ele está sendo investigado, que ele está envolvido com a questão do arroz, aí não é assim. Então, a oposição tem que tomar cuidado com o que ela publica. E para constar ainda, olha só, matéria de 2020, o Tribunal Regional Federal determinou o trancamento da investigação contra o deputado federal Paulo Pimenta. Aí você está numa discussão, você vai lá e fala que o deputado é estelionatário. Você fala que o deputado é isso ou aquilo. Você vai responder na justiça. Você vai, por causa de ter sido induzido ao erro, você vai acabar tendo um problema gigante. Você pode parar atrás das grades hoje em dia. Então, toma muito cuidado, tá? Então, vocês sabem que eu gosto de fazer aqui um trabalho sério com vocês. Então, muito cuidado com o tipo de informação que você escolhe. Viu uma publicação? É minha, é de um deputado, é do ex-presidente, é do atual presidente, é de algum ministro do Lula. Vai lá, pesquisa e vê se aquilo está condizente. Não vai de Maria, vai com as outras, não, porque isso pode trazer problema para você. Olha o que está acontecendo com a galera do 8 de janeiro. Então, muito cuidado. Estou falando isso porque eu me preocupo com você que está aqui sempre acompanhando com a gente, então eu falo isso porque eu me preocupo, tá? Mas como eu disse, foi dia de derrota para o governo Lula, né? Essa do Juscelino Filho foi uma pancada direta, bem no meio do governo Lula. Outra que aconteceu foi a derrubada, né, da MP do fim do mundo, como ficou conhecido, uma medida provisória, né? E o que é o lance da medida provisória? Está no artigo 62 ou 63 da Constituição, não lembro. A medida provisória, ela, como o nome diz, é provisória. O governo dá um tapetão no Congresso, ele tem o direito, isso é constitucionalmente previsto, como eu disse, está no artigo 63, e vem e fala, eu vou criar uma lei aqui, com força de lei. Vem, pá, solta uma medida provisória. Mas ela é provisória, ela vale por 60 dias, prorrogável por mais 60. O Congresso tem que confirmar. E o Lula fez uma medida provisória dessa, ficou conhecida como MP do fim do mundo. Essa MP foi criticada até por quem é apoiador do Lula, até aliados do Lula articularam para essa MP cair, e aí o governo Lula tomou um tombo gigante, e aí o mercado inteiro se voltou contra o Lula. E aí é onde eu falo que um ministro forte do Lula pode cair, o Haddad. Matéria da Folha de São Paulo, Lula reclama de erro do governo em compensação da desoneração da folha, que é essa medida, né, da MP do fim do mundo, né? Em reunião com auxiliares, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reclamou de erros do governo na tentativa de criar uma medida para compensar a desoneração da folha de pagamento de empresas e municípios. Entre nós, né? Era só ter assistido um vídeo nosso aqui. Porque quando soltaram essa medida provisória, eu falei, meu Deus, que falta de senso econômico é a dessa galera aí, desse governo. E assim, era óbvio, ia impactar as contas públicas, ia impactar o mercado, e é óbvio que isso aí ia ter uma resistência do setor que foi mais afetado, o agro brasileiro. Só para você ter uma noção do tamanho do buraco que o governo se enfia, 200 milhões de toneladas, né, 200 toneladas, desculpa, de soja que iam ser vendidas pelos chineses, deixaram de ser compradas porque o imposto ia aumentar demais o custo. O que fizeram? Os chineses foram lá e compraram dos imperialistas americanos. E quem que ficou chupando o dedo? Ficou todo mundo. Ficou o agronegócio, que não vendeu a soja. Ficou com a soja parada porque resolveram comprar dos americanos. Ficou o governo Lula, que ia ganhar um pouquinho com imposto, se deixa vender. Resultado, quis demais, não levou nada. O William Vac, ele comentou sobre essas duas derrotas do Lula. Dá uma olhada aí. O governo Lula III só pode culpar a si mesmo pelos 2 duros reveses que sofreu nesta terça-feira. Apostou em medidas improdutivas, controversas, mal articuladas e que contrariavam o senso comum. O resultado: foi obrigado a anular o leilão para importação de arroz,
Medida eleitoreira que prejudica os produtores e estava sob suspeita de fraude. Foi obrigado a engolir pelo Congresso a devolução de parte da medida provisória que mexia nas regras do sistema tributário. Medida que prejudicava as empresas e fora repudiada em rara unanimidade entre setores da economia. Agora, como é que se explica esse tipo de ações políticas que produzem um gol contra atrás do outro? No caso do arroz, foi a busca da popularidade do presidente a qualquer custo. No caso da medida nos impostos, a mexida nos impostos, melhor dito, foi a busca de receita para sustentar a expansão de gastos públicos. Nesse caso, a questão é muito mais abrangente, mas o governo não tem sabido lidar com ela. O Brasil vive, e isso a gente vive há décadas, graves distorções, causadas por benefícios e renúncias fiscais. Com o tempo, essa situação só se agravou e está piorando agora rapidamente. Essas distorções aumentam o nosso problema fiscal, pioram a nossa questão tributária, tornam mais difícil controlar a dívida e baixar juros. Mas as respostas políticas de Lula, no caso do arroz e no caso dos impostos, essas respostas exibem o mesmo tipo de padrão de comportamento, a saber, improvisação, falta de coordenação, visão de curtíssimo prazo e dificuldade em entender o que de fato está acontecendo. Quer que eu resumo para você o que o William Vac falou com uma língua que nós entende? Vamos explicar para vocês? Vamos lá. O governo Lula criou a medida do arroz, ou seja, o leilão do arroz, para vender arroz barato. Com o seu próprio dinheiro, ele vai comprar arroz com o dinheiro dos impostos que nós pagamos, ou seja, vai comprar arroz com o dinheiro nosso, vai vender para você e você vai pagar com o seu dinheiro, ele vai recuperar o dinheiro nosso que está na mão dele para falar para você que ele é bom, que ele baixou o preço do arroz para ganhar seu voto. E ainda vai ter trouxa que vai cair nessa. Foi a primeira coisa que o William Vac falou, só que com outras palavras. Palavras mais bonitas. Pois é. E a segunda? A segunda é a MP do fim do mundo, que acabou de cair. O que o Lula fez? Viu que, caindo a desoneração da folha, ou seja, reduziu o imposto para a empresa, ele precisava tirar de outro lado. Afinal, os tapetes da Janja não se pagam sozinhos. Então, o que o Lula falou? Olha, faz aí uma medida aí para cobrar mais caro de alguns setores aí e a gente resolve o problema. E aí a Janja fica feliz com o tapetinho novo. Pois é, parece que deu zica, porque ninguém aceitou a medida provisória. Até o Pacheco, que é aliado do Lula, mandou de volta. Mas a Janja não ficou sem tapete, não. Eles arrumam um jeito de tirar dinheiro da gente de outro lugar para comprar os tapetes para a Janja. Né? Infelizmente, é assim que o Brasil funciona. E aí, pessoal, vamos falar de fake news? Né? Vamos falar de gabinete do ódio? Pois é. Tá rolando aí acho que tem até uma questão pessoal do Estadão contra o Lula. Parece que o Estadão entendeu, olha, esse Lula quer ferrar com o país, então eu vou ter que bater de frente. Não, melhor. O Estadão entendeu, esse Lula vai me ferrar, então eu vou ter que bater de frente. Aí sim é mais condizente. Pois é. Mas tá fazendo um bom trabalho. Eu dou parabéns pro Estadão aqui, que tá expondo. Ele comprou a briga para expor o gabinete do ódio do governo Lula. Mas o gabinete do ódio não era do Bolsonaro? Não era, doutor Sandro? Era. Era o que a mídia falava. Mas agora é o gabinete da ousadia. É o gabinete do amor. Vamos entender? Pois é. Olha só, esse aqui é um rapaz que tem um canal no YouTube aí. E parece, né, que o Instituto Lula, que se diz imparcial, mantém um exército de WhatsApp para defender o governo, diz jornal. Então, a própria matéria da Revista Oeste está dizendo aqui que existia um exército pró-Lula. E deixa eu contar uma coisa para vocês, não foi declarado na eleição, não. Será que o TSE vai caçar a chapa do Lula? Pois é. Exército do WhatsApp do Instituto Lula mantém política de disseminação de mensagens
pró-governo. É mensagem ou é ódio, Estadão? É mensagem ou é ódio? Porque se fosse o Bolsonaro que estivesse fazendo essa matéria, seria para disseminação de ódio, né? Aqui, então, é disseminação de mensagens, tá? Então, segundo o Estadão, essas são as mensagens aqui. São várias mensagens, né? Então, olha só. Campanha do Zap do Lula por evangélicos contra Bolsonaro virou case de sucesso da estratégia de Lula em 2022. Em apresentação de Ana Flávia Marques, diretora do Instituto Lula, a militância de 2023. Então, eles estavam ensinando como você usar o WhatsApp para disseminar mensagens durante a campanha eleitoral. Coordenadora de grupo de WhatsApp, fomentada pelo Instituto Lula, recomenda Plantão Brasil, aquele lá que foi demonstrado lá, como um canal sério de esquerda. Vídeos de Thiago Reis são marcados por desinformação pró-governo Lula. Destila ódio o tempo inteiro contra a direita. Ex-presidente do Instituto Lula grava vídeo para grupos que atuavam na campanha e seguem articulados. Okamoto disse que o Instituto não tem ligação com a estratégia e que seria tocada por voluntários. Então, segundo eles, são voluntários. O que o Estadão fala? Fora dos holofotes, desde o fim da Operação Lava Jato, o Instituto Lula articulou, durante a campanha eleitoral de 2022, um exército de cerca de 100 mil militantes para propagar pelo WhatsApp mensagens eleitorais a favor de Luiz Inácio Lula da Silva e contra o então presidente Jair Bolsonaro do PL. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando você recebe uma doação, seja de voluntário, você tem que declarar isso na campanha. Isso não foi declarado, tá? São doações, tem um nome específico, doações voluntárias, tem um nome específico. Você faz a declaração, isso é eleitoral, tá? Me fugiu o nome aqui. Se algum advogado eleitoral estiver me assistindo, confirma aí, tá? E aí, essas doações não foram declaradas. O que poderia levar, inclusive, a uma cassação de chapa. Meu amigo, as contas não bateram, tá? As contas não bateram, porque não foi declarado na campanha e foram mais de 1.000 doações aqui, né? De tempo, de voluntários trabalhando pelo governo Lula, os quais não foram declarados. E aí? Né? E aí mostra que existe, sim, um verdadeiro gabinete do ódio, ou melhor, um gabinete do amor pró-Lula. Tá? Última matéria que eu quero tratar com vocês nesse editorial de agora, matéria da Revista Oeste também. A Argentina vai avaliar os pedidos de refúgio de brasileiros investigados no 8 de janeiro. E a galera do 8 de janeiro, pessoal, só para saber, será que essa turma aí, do 8 de janeiro, eles vão ser extraditados? Será que eles podem ser extraditados? Como é que fica essa situação? Deixa eu explicar para vocês. Vamos lá. Olha, o asilo político é uma previsão constitucional. O próprio Mourão estava intercedendo lá, junto ao governo argentino, para que esse asilo seja autorizado. E aí o porta-voz da Argentina, que é o Manuel Adorni, tá? O Manuel Adorni, ele falou, olha, nós vamos analisar caso a caso para ver cada processo, se há irregularidade, se há ilegalidade, e se sim, nós vamos fornecer o asilo político, sim. Uma vez fornecido o asilo político, acabou, não tem extradição. Não tem extradição. Então, no ponto de vista prático, essas pessoas que foram para a Argentina, a chance de serem extraditados ou da justiça brasileira chegar até eles é muito pequena. É muito pequena. Por quê? Porque vai ser aberto um processo, a maioria pediu asilo. Então, esse pessoal que está na Argentina vai ter o processo de asilo averiguado primeiro. O pedido tem que ser feito via Ministério da Justiça, que depois manda para o Itamaraty, que manda esse pedido para a Justiça, para os argentinos, né, para a comissaria argentina lá, né, das relações exteriores argentina, que manda para a Justiça argentina para definir sobre extradição ou não. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos, com o Alan dos Santos, com outros lá, fizeram esse pedido para que houvesse a extradição, né? E os Estados Unidos falou, aqui não, meu filho, aqui não existe censura, não.
Aqui existe liberdade de expressão. O que vocês estão fazendo é perseguição de opositores. Então, não vamos extraditar ninguém. E a minha visão é que a Argentina vai fazer a mesma coisa. Então, esse pessoal do 8 de janeiro é muito pouco provável que a Argentina faça esse papel de extradição do pessoal que está lá na Argentina, tá bom? Feito isso, peço, agradeço vocês, né? Muito obrigado por ter ficado até o final do nosso editorial. Se puder curtir, compartilhar, isso ajuda pra caramba. E se gostou, coloca fiquei até o final, do que gostou, do que não gostou, no conteúdo do nosso vídeo. Fechou? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.